Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta aula do Revit Architecture. Nós criamos um novo desenho que batizamos aqui, salvamos de exercício 01 aqui na abertura do Revit. Então eu vou simplesmente clicar no último arquivo aberto, exercício 01. O primeiro passo para iniciar um projeto é a definição dos níveis, tá? Gravem isso, que isso é muito importante, fundamental realmente para a definição do projeto. Okay? Para definir os níveis, eu vou usar esse observador aqui que está no sul, ou seja, vou tornar atual aqui visível a elevação sul. Poderia ser qualquer uma das elevações. Por default, esse arquivo que o Revit me fornece, ele possui dois níveis, o chamado nível 1 e nível 2. Okay? O meu projeto tem três níveis: o nível do térreo, o nível do primeiro pavimento e o nível da cobertura. Esta definição de níveis é muito importante, como eu disse, fundamental, porque todos os parâmetros, quando eu construir a parede, ela vai estar vinculada a esses níveis, como veremos ainda nessa aula. Então, o primeiro passo é definir a altura desses níveis. Vou clicar aqui no nome, nível 1, clico uma vez, clico uma segunda vez e ele me oferece, me habilita a digitar o nome, a editar o nome desse nível. Aqui eu vou chamar de 01 térreo. Por que eu coloco 01? Vou explicar logo a seguir. Dou Enter e ele pergunta: deseja renomear as vistas correspondentes? Eu vou responder que sim. Porque eu respondo que sim, repare que aqui a planta de piso, o nível 1 passou a se chamar 01 térreo. Okay? E o nível do térreo, como eu disse, o térreo está sob uma base de 15 centímetros acima do terreno. Okay? Então vou colocar aqui, clico agora em cima do nível do terreno e vou colocar 0,15. Ok? Repare que imediatamente o nível já sobe um pouquinho, 15 centímetros, em relação ao nível anterior, que era 0, nível do terreno. Vou para o nível 2 e agora vou fazer uma operação diferente. Em vez de clicar aqui no nome do nível, eu virei aqui no navegador de projetos, aperto o botão da direita do mouse, clico em renomear. Ele aparece também para edição. Eu vou colocar 02. Vou chamar aqui de pavimento PavSup. Pavimento superior. Ok? Vocês deem o nome que vocês acharem mais adequado. Clique em OK. Deseja renomear o nível e vistas correspondentes? Sim. Porque todas as coisas no Revit elas estão ligadas. O navegador de projeto ele reflete o que está no projeto, efetivamente, e vice-versa. Ok? Então, quando eu renomeio aqui, ele renomeia aqui e vice-versa. Vou clicar agora no 4, clico a primeira vez para selecionar, clico a segunda para permitir a edição, e o nível desse pavimento será então 3,15, que, como eu disse na aula anterior, a distância entre os dois pisos é de 3 metros. Ok? Tá, muito bem, eu tenho definidos os dois primeiros níveis da minha edificação. Vou criar agora, vou precisar de mais um nível, que é o nível de cobertura. Tá? Então eu vou lá, início, eu tenho aqui o botão nível, ou atalho de teclado LL. Coloco o nível em vista. Vocês verão que o Revit ele é bastante inteligente em diversos aspectos, como eu já mencionei. Então vou clicar aqui nesse comando nível. Quando eu chego perto de um outro nível já existente, repare, ele já me oferece esse nível como referência. Ok? Então eu vou posicionar aqui e imediatamente também eu vou pegar próximo vamos dizer, chamado quadrante, tá, desse círculo representativo, ele já acende a linha azul, ofereceu até a mensagem ali extensão, ok?
e habilitou uma cota relativa. Então, eu simplesmente, sem clicar em nada, eu digito aqui 3 metros. E ele já marcou o início do nível. Okay? O Revit ele tem uma ordem de desenho. Normalmente aqui eu teria que ter escolhido o lado de cá, porque ele está colocando a bola do lado de lá, né? Mas não há problema nenhum. Chegando perto aqui da outra extremidade, ele já me oferece também a extensão. Eu clico nesse ponto, ok? E ele desenha o primeiro nível. Reparem que aqui eu vou clicar em modificar para encerrar o comando, certo? E aqui no nível que eu acabei de desenhar, eu clico nele e me aparece aqui esse símbolozinho, esse quadrado, né, com verificador. Eu tiro esse verificador, né, a identificação, a bola some daqui, e clico aqui, a bola aparece do lado de cá. Ok? Então eu criei o nível 3, ele já colocou 6.15, porque eu defini que a distância aqui era 3 metros, e já criou também, olha aqui, ó, nível 3, que eu vou chamar de cobertura. Agora eu vou usar uma outra técnica, eu vou clicar simplesmente F2, né? Então eu vou colocar 03 cobertura. E agora eu vou explicar por que eu coloco 01, 02, 03. Porque em princípio, respondo que sim aqui para ele criar os níveis correspondentes, renomeou. Em princípio o navegador de projetos ele organiza esses pavimentos, né, esses níveis, por ordem alfabética. Então, para que eu mantenha a ordem aqui, eu gosto de chamar 01, 02, 03 e assim por diante. Tá? Depois vocês podem renomear de volta, sem problema nenhum. Estando então definidos os níveis desse nosso projeto, vamos começar efetivamente a desenhar as paredes. Vou começar pelo pavimento térreo. Ok, eu tenho a minha área disponível aqui. E vou mostrar lá aquele PDF onde mostra a imagem do térreo. Eu tenho uma construção aqui, onde eu vou usar por simplificação uma parede de 15, tá, com tijolo e revestimento. E o contorno externo, vamos chamar assim máximo, é 8,75 aqui na horizontal e 8,25 na vertical. Bem, então vamos ao primeiro item de desenho efetivamente no nosso projeto, que é parede. É preciso entender um conceito fundamental no Revit. Não existe nada que não tenha significado. Tudo que existir dentro do seu projeto, ele vai ter um significado. Na primeira aula eu mencionei que famílias eram como se fossem os blocos do AutoCAD. Eu já tinha alertado de que o conceito é muito mais amplo que isso. Então vamos expandir esse nosso conceito. Tudo que existe no seu projeto, ele pertence a uma família. Então, uma parede pertence a uma família de paredes, um móvel pertence à família de móveis e assim por diante. Ok? No seu navegador de projetos, eu vou só mostrar aqui por questão didática, que se eu expandir aqui o item famílias, eu tenho diversos itens, tá? Paredes, tudo que existe, tudo que for colocado no seu projeto, ele pertence a uma determinada família. Mesmo os símbolos de corte, né, os símbolos de níveis, eles pertencem a categorias de detalhe de anotação e assim por diante. Existem algumas famílias que são famílias mães, tá? Que são chamadas famílias de sistema. A parede, o piso, o forro são esses tipos de elementos. Estes elementos são elementos caracterizados por serem hospedeiros, ou seja, outros elementos estão hospedados dentro deles. Tá? Vamos começar pela parede, tá? Que é o nosso, vamos chamar assim, de item mãe. Clico aqui no comando parede ou WA no atalho de teclado. Repare que no botão aqui eu tenho aqui embaixo um comando com uma setinha. Tá? Se eu clicar por aqui eu posso acessar paredes estruturais ou paredes por face. Vamos ver lá para frente quando formos estudar massas. Okay? Vamos agora simplesmente usar o comando parede, atalho de teclado, WA de wall. Este procedimento que eu vou mostrar para vocês agora, gente, ele vai ser padrão para
99,9% dos comandos do Revit. Você escolhe o comando, seleciona o comando, e o que acontece? A guia de propriedades, a caixa de propriedades, ela passa a dizer respeito a este elemento que eu estou criando. Bem como eu mencionei aqui a barra de opções deste comando, certo? E a primeira coisa que eu tenho que fazer em qualquer comando desse que eu for usar, seja na hora de colocar um telhado, uma porta, uma janela, é exatamente escolher o tipo do elemento que eu estou usando, certo? Então aqui, por exemplo, eu estou aqui utilizando, quando eu cliquei no comando parede, eu vou clicar em modificar aqui para sumir, tá? Quando eu cliquei em parede, ele me ofereceu diretamente aqui um tipo de parede chamado parede genérica de 200, certo? Eu clicando aqui na setinha, eu vejo os tipos de paredes que eu tenho carregadas no meu projeto, ok? Lembrando, parede, uma família de sistema, ok? Eu não tenho aqui uma parede de 15 centímetros, certo? Então eu vou criar esta parede. Para criar uma parede, em princípio, eu utilizo uma parede mais próxima da que eu quero, né? Então eu vou escolher aqui genérico 140. Tá? Que ela tem 140 milímetros, já é bem próximo de 15 centímetros. Então, aprendam agora uma coisa muito importante, vocês vão usar isso em tudo no Revit. Uma vez escolhido o tipo, ok? Eu posso agora editar o tipo escolhido. Quando eu clico em editar o tipo, ele me abre uma caixa de diálogo do tipo selecionado, no caso aqui 140 milímetros alvenaria. E de cara eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse tipo, tá? Reparem, o tipo genérico 140, eu tenho aqui os diversos tipos de paredes, ela pertence à família de parede básica. Ok, eu tenho aqui parede básica, parede cortina, parede empilhada, vamos ver isso lá para a parte avançada. Então eu escolho esse tipo genérico 140 e vou duplicar, vou manter essa parede existente e clico em duplicar para criar uma parede nova. Aí eu dou o nome que quiser, tá? Eu vou chamar de parede 15 centímetros. Por simplificação, à medida que o curso for andando, nós vamos dando mais conceitos, tá, sobre a parede. Vamos devagar. Bom, eu renomeei, mas isso não quer dizer que ela passou a ter 15 centímetros. Eu preciso mexer na largura dessa parede, ok? Só que aqui, ó, tá vendo? Largura está desabilitado. Então aqui eu tenho nessa caixa de propriedades as propriedades que eu posso mexer. Aqui no caso parâmetros de tipo, ok? Eu não consigo mexer na largura por aqui, mas eu posso mexer na estrutura dessa parede, tá? Porque como eu mencionei no Revit Architecture, você define realmente como são os objetos, o material que ele está usando, largura, altura, tá? Então no caso aqui eu vou mexer, ou vou alterar a estrutura da parede, clicando no botão editar. E repara que essa minha parede, ela é feita por um sanduíche, né? Esta minha parede é formada por um limite de núcleo, nada mais é do que a linha, né, a linha gráfica representativa da parede, o limite de núcleo. Reparem, externo e interno. Ok, vamos ver daqui a pouco qual é o significado. Por hora, eu vou simplesmente mudar a espessura desta alvenaria. Ok, eu vou colocar ela de 0,15, porque eu estou trabalhando em metros, 0,15, clico em Enter e dou OK. Daqui a pouco nós vamos sofisticar um pouco mais este conceito. E reparem que agora a largura já está a 0,15. Ok? Vamos clicar em OK. Estamos prontos para desenhar a parede. Ou quase. Que altura eu estou fazendo a minha parede? Repare que eu estou numa planta 2D, mas eu já vou estar desenhando o projeto tridimensionalmente. Ou melhor, estou projetando a edificação. Então de cara eu vou colocar a altura. Aqui está marcado como 8 metros. Qual seria a altura? 3 metros? Não. Ok? A altura não é 3 metros. A altura ela é definida pelos níveis. Ok? Então eu estou aqui
no pavimento térreo, a minha parede ela tem que alcançar o pavimento superior. Então, quando ele pede aqui a altura, eu tenho a opção realmente de colocar não conectado. Mas aí essa parede terá essa altura aqui independente. Quando eu coloco aqui 0,2 pavimento superior, repare, ele desabilita a opção de altura, porque essa parede ela vai estar vinculada ao segundo pavimento. Isso significa que se eventualmente no futuro eu quiser alterar o pé direito, por exemplo, para 2,80, ou a distância piso a piso para 2,80, quando eu fizer essa movimentação, se essa parede ela está presa no segundo pavimento, automaticamente ela vai sofrer uma variação de altura. Porque as coisas elas estão interligadas no Revit. Ok? Se eu colocar aqui não conectado e colocar 3 metros, se eu movimentar a laje verticalmente, né, alterar o nível da laje do primeiro pavimento, do pavimento superior, essa parede não sofrerá alteração. E isso vai dar problema. Outra coisa importante. No meu PDF, no meu projeto, eu tenho aqui as cotas. Elas estão definidas a partir das faces das paredes e não através dos eixos. Ok? Das linhas centrais de parede. Então, quando eu for dar as minhas medidas, a minha linha de localização não vai ser através da linha central da parede, vai ser através da face de acabamento. Aqui eu vou escolher externa, ok? Poderia ser interna, mas eu vou começar pela externa porque é o que eu tenho a dimensão externa da minha edificação. O que é externa? Externa, vamos dizer assim, é a parte de cima quando eu estou desenhando da esquerda para a direita. Okay? Na verdade, não se preocupem muito com isso não, porque a gente vai ver agora que tem métodos muito mais eficientes de ficar controlando essas medidas. Então, selecionei face de acabamento externo. A opção cadeia significa, se ela estiver habilitada, significa que imediatamente quando eu acabar de desenhar a parede, o último ponto já vai ser o ponto da próxima parede. Okay? Se eu desabilitar, eu desenho uma parede e ele termina o comando, eu tenho que voltar lá de novo em paredes. Cliquei no primeiro ponto da parede, vou chegando para a direita, ele vai me oferecer essa cota, eu coloco 8,75. Simplesmente digito, teclo Enter e está lá a minha primeira parede lançada. Puxo agora para baixo, vou fazer um contorno sem muita medida, vou usar 8,25, Enter, rodinha do mouse apertada, dou o comando PAN. E agora eu só vou chegar perto ali da parede e ele já puxa extensão, ok? Como eu falei, 8,75 ele já dá a medida e eu já chego perto da parede e encerro o comando. Como eu fechei, embora o cadeia estivesse ligado, ele termina já o fechamento, ok? Vou clicar em modificar para encerrar esse item. E vamos dar uma olhada aqui no 3D para ver o que está acontecendo. Vamos clicar agora aqui no 3D. Tá? Aqui deu algum pane de vídeo, está tudo em branco, mas eu sei que o botão é aqui, 3D, na casinha, está aqui em cima. E reparem que eu agora já desenhei a parede em 2D e ela já está sendo levantada na vertical. Beleza? Então vamos dar continuidade na próxima aula, porque como eu falei, vou fazer aulas de apenas 10, no máximo 20 minutos, para que os vídeos não fiquem muito grandes. Ok? Nos vemos então até lá.